e esta família que o Senhor nos presenteou aqui nessa cidade. Eu fico muito feliz por esse presente de ter esta família conosco. Neste final de semana passado, foi o Dia das Mães, e eu me lembro que mandei uma mensagem para Luana. Eu disse para ela assim, que havia pregado sobre Joquebede e a filha de Faraó. E eu disse para ela em uma mensagem: se minha mãe estivesse viva hoje, eu diria para ela: mãe, fica tranquila, porque a filha de Faraó achou o seu cesto. Eu disse para ela: obrigada por ter me achado ao longo desta vida aí e ter nos abençoado com essa amizade, com esse cuidado. Gente precisa de gente. Meus queridos, eu vou ler o texto, depois eu termino aqui de fazer alguns agradecimentos. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 10, diz assim: assim diz Senaqueribe. Aqui Senaqueribe fala a Ezequias em um momento de grande afronta ao povo de Deus. Em que confiais vós? Eu só quero ficar até aqui. Em que confiais vós? Amém. Podei-vos assentar, que o Senhor uma vez mais nos faça instrumento nas mãos dele. Pastor, eu posso apresentar esse livro aqui? Meus queridos, eu trouxe aqui 2 livros hoje, todos 2 de autoria minha. O Fases do Escolhido eu já trouxe aqui uma vez, acredito que sim. É um livro de respostas. Esse livro aqui é a resposta que talvez você precise para hoje. Por que você está vivendo isso? Qual o sentido da fase que você está? E como que você sobrevive, como que você sai? Fases de um escolhido, desvendando os processos para viver o propósito. Eu tenho certeza e desafio você a ler esse livro. E se você ler todo ele e falar assim: Kelly, eu nunca estive em nenhuma das 5 fases, me procura, aqui no final tem os contatos, que eu devolvo para você o seu investimento. Porque é impossível você ser escolhido e não ter passado em algumas dessas, e passará por todas as outras. E Unidos por Deus é o último lançamento, irmãos. Minha mãe, ela tinha o costume de levantar mais cedo do que eu, quando nós mudamos para a cidade. E ela fazia um cafezinho do jeito que eu gosto, e eu gosto de café. Ela fazia um cafezinho no tempero que eu gosto. E ela esquentava meio copo de leite, colocava na cozinha e deixava a luz acesa. Tinha uma cortina que separava a cozinha da copa. E ela deixava a luz acesa da cozinha e voltava a dormir, para que eu soubesse que ela tinha ido lá, feito o meu cafezinho que estava pronto. E eu levantava para o trabalho e eu olhava para a cortina e a luz acesa, e eu sabia que tinha um café. Eu ia lá, tomava um cafezinho com leite quente no ponto e ia para o serviço. Só quando voltava eu a via. Em um dia Deus tomou minha mãe em um grave acidente de carro, minha mãe, meu tio e minha prima de uma vez. E na semana seguinte eu precisei voltar ao serviço. E quando eu cheguei na copa, que eu olhei para a cozinha, a luz estava apagada. A janela entreaberta, a cortina sacudia num vento da manhã. E uma voz falou ao meu coração: vem fazer seu próprio café. E esta frase é o capítulo principal deste livro, Fazendo o Meu Próprio Café. Aqui fala de recomeços a partir de dores que parecem insuportáveis. Aqui fala de você ter que fazer o que alguém sempre fez por você. Aqui fala de o porquê Deus te chama a fazer os cafés da vida. Talvez você precise desse livro hoje, ou talvez alguém que você pensou precisa desse livro. Os 2 juntos saem por R$70 apenas, e você investe no nosso ministério, que estamos aí nas estradas. Meus queridos, eu quero ministrar a palavra do Senhor hoje, e não estou fugindo do tema proposto para o encerramento desta campanha, onde fala de um despertar. O Romanos e o texto contido, onde o versículo da campanha foi extraído, fala sobre a salvação e por fim o arrebatamento e um despertar para o grande momento. Mas hoje eu quero falar sobre um despertar, sobre a confiança no Deus que prometeu a salvação.
Não adianta nós, de forma teórica, afirmarmos que cremos num arrebatamento, em uma salvação vindoura e num agir de Deus, e se nós não confiarmos no Deus que liberou a promessa sobre esta salvação. E eu quero falar sobre o ato de despertarmos a confiança de novo ao Deus que nós servimos. Lembra que nós tínhamos o hábito, ou não sei se a grande maioria dos irmãos aqui, foi desta época em que nós às vezes só tínhamos Deus e mais nada. E quando nós só temos Deus e mais nada, nós nos tornamos dependentes dele e confiamos nele com uma excelência que não confiamos, quem sabe, quando temos outras coisas em mãos. A minha geração está se tornando uma geração autossuficiente, em que tudo parece ser resolvido com uma tecnologia de uma IA que pode ser lançada a qualquer momento, ou de um medicamento que traz a sanar de uma doença, ou quem sabe de uma pessoa, ou não só da pessoa, mas do cargo que a pessoa possa exercer. Então estamos trocando a confiança no Deus que nós servimos em objetos e coisas que podem estar ao nosso alcance. Às vezes nós orávamos por uma dor de cabeça, hoje não oramos mais. É mais fácil procurar uma Neosaldina ou um remédio que está ao nosso alcance. E eu não estou falando que você não pode usar e usufruir daquilo que nós temos para ao nosso alcance, a nossa mão, como um medicamento, um médico, um hospital ou coisas do tipo. Mas eu estou falando de nós trocarmos a real dependência toda naquilo que nós temos ao nosso alcance. Se nós fizermos isso em um determinado momento da nossa vida, para não nos perder, Deus tirará do nosso alcance tudo quanto um dia nós dependemos. E chegar a este ponto, teoricamente, parece bonito, mas na prática não é. Falarmos que confiamos em Deus porque só temos Deus, teoricamente, é a coisa mais linda. Mas, irmão, quando você só tem Deus e não tem mais aquilo que você está acostumado a viver, isso te assusta, isso te traz medo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o versículo em que lemos, Senaqueribe vai afrontar Ezequias, e é uma história bastante conhecida aqui, quando Senaqueribe afronta Ezequias e fala muitas coisas para ele. Depois, talvez, se o tempo nos der, eu falo algumas das palavras, mas eu preciso de chamar a atenção para o versículo em que lemos, em que Senaqueribe manda uma carta a Ezequias, e a carta está escrito da seguinte forma: em que confiais vós? Há uma pergunta aqui um pouco estranha, porque a pergunta deveria ter sido colocada da seguinte forma: em quem confia você? Ou em quem vós estás confiando? Porém a pergunta é em que e não em quem. Então eu já entendo que a colocação aqui é que não há ninguém para que você confie, então talvez tenha alguma coisa que você possa confiar. Mas para que você entenda essa colocação e quanto ela é lógica para esta época, eu te trago para a Bíblia Sagrada para compreender da seguinte forma: na época dos reis de Israel, aqui a época em que Ezequias está inserido nesse contexto, não havia-se a democracia, nem tampouco leis que regiam territórios. A única lei era: quanto mais poderoso eu for, mais território eu vou tomar, e você que tem o seu pequeno território vai se tornar súdito meu. Não havia uma democracia como pelo menos a gente acha que existe hoje, em que alguns países são cercados e ninguém entra aqui, outro não entra ali, passaporte para passar para lá, visto para entrar de cá. Não, naquela época era da seguinte forma: tem poder, você domina tudo. Tem poder, você manda em tudo. E você vai perceber aqui que Senaqueribe vai perguntar a Ezequias: em que você confia? Por quê? Porque na época dos reis de Israel, aqui, ninguém confiava em ninguém. Ninguém confiava em ninguém. Você confiaria, se fosse um rei, talvez na aliança com outro rei, mas não na pessoa daquele rei. Você confiaria naquilo que você poderia entregar àquele reino, para que aquele reino pudesse proteger você. Então você não confiava no rei em questão, você confiava no dinheiro, vou usar a nossa linguagem, no dinheiro que você tinha para negociar a proteção.
E dentro da história toda de Ezequias, nós já conhecemos, e eu quero te trazer algumas pautas aqui sobre a confiança. Quando o reino de Israel se divide, lá atrás na história, Judá vai ficar apenas com uma tribo, Judá e Benjamim, 2 tribos, e eles se tornam pequenos. Os outros reinos vêm varrendo tudo, e eu estou te contextualizando aqui. Os outros reinos vêm varrendo tudo. A Síria é a potência da época, é como se fosse talvez os Estados Unidos hoje. Ela se metia em tudo e queria governar tudo, e tinha o maior exército de guerra da época. Então ela vinha varrendo tudo. E agora sobra um reininho pequeno chamado de Judá, mas por certo Jerusalém apenas não estava sitiada. E agora, reinando aqui, tem um rei por nome Jotão. Preste atenção comigo, Jotão está reinando em Jerusalém. Jotão, a Bíblia narra em livro das Crônicas e dos Reis, que foi um excelente rei, porque a sua confiança estava inteiramente em Deus. Jotão confiava em Deus total, e Deus o protegeu. Por mais que ele era pequeno, Deus protegeu o pequeno por causa da confiança nele. Entenda uma coisa, eu já aplico aqui: não é o nível da sua autoridade na terra que vai designar o quanto você é protegido e zelado, mas o nível da sua entrega na confiança no Deus que pode te proteger e te zelar. Compreenda uma coisa, agora dentro do texto nós vemos aqui que Jotão vai reinar um determinado tempo. Depois que Jotão morre, outro rei vai assumir o reinado, filho dele por nome Acaz. Então percebe-se comigo, Jotão reina um determinado tempo, Acaz cresce vendo o pai reinar, Acaz tem filhos vendo o pai reinar, porém quando o pai morre, Acaz faz o oposto do que o pai fazia. Ele não confia mais em Deus. Acaz não quer mais confiar em Deus, e ele então começa a confiar em coisas. Só que havia com ele um menininho que estava vendo o avô reinar. O nome do menino, Ezequias. Se você fizer depois o estudo dos capítulos, você vai descobrir que até os 9 anos de idade de Ezequias, quem reinava era Jotão e não Acaz. E até os 9 anos de idade de uma criança, todo o seu caráter já pode ter sido formado. Então o neto viu um reino dar certo e um reino fracassar. O do seu pai fracassou. O menino até os 9 anos viu que o do avô deu certo, e dos 9 até os seus 25 anos viu que o do seu pai deu errado. Então ele já começou a observar: peraí, quem é que o meu avô confia e quem é que o meu pai confia? E a Bíblia diz que quando Acaz começa a reinar, uma das primeiras coisas que ele faz é fechar todo o templo de Deus. Olha, eu não preciso mais desse templo aqui não, porque esse templo aqui, ele requer muito custo para ser mantido. Para que é que eu vou manter um templo desse? Se você sabe a história do templo de Salomão, é gigantesco. Só para manter limpo ali, tinha que trazer ofertas aos levitas, tinha que fazer sacrifício. Não vou manter, o templo é fechado. Quando se fecha um templo, e agora eu quero fazer uma analogia com este templo e não o templo literal. Quando se fecha um templo, imediatamente para-se de confiar. Que isso, missionária? Me explique melhor. Quando ele fecha o templo de Deus lá, automaticamente ele para de confiar no Deus daquele templo. E quando eu, Kelly, fecho esse templo aqui hoje, automaticamente paro de confiar no Deus que era para habitar neste templo. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo. Então quando eu falo de lá, faço uma analogia com aqui. Às vezes a gente critica a atitude do reino lá, que fechou o templo, mas nós estamos fechando o templo aqui. Ah, missionária, mas a porta da igreja está aberta, só fechou na pandemia. Não estou falando da igreja, estou falando do coração, que outrora confiava, hoje não confia. Às vezes a
a gente diz, eu confio, mas na primeira oportunidade a gente liga para alguém e diz assim, fulano, e aí, como é que tá o negócio? Às vezes a gente diz, eu confio, mas na primeira oportunidade de fazer com as próprias mãos a gente faz. E por que é que às vezes a gente fecha templo, irmão? Porque às vezes nós fazemos oração que não são respondidas. E por causa de oração não respondida, a gente para de confiar em Deus. E o não de Deus, que pode ter sido proteção. Quando minha mãe faleceu, a minha irmã tinha 15 anos. E eu me lembro dela gritar na área da casa da minha avó, quando recebeu a notícia. Ela gritava tão alto e ela falava assim, aonde está o Deus que eu sirvo? Para que é que eu servi esse Deus? Para que é que o meu pai orava quando saía de carro? Se foi um acidente que levou a minha mãe. Naquele dia ela fechou um templo. Irmãos, foram quase 10 anos e nada fazia essa menina acreditar em Deus. 10 anos quase, eu pregando, eu e meu esposo morando na cidade de Catalão, criando ela morava comigo. Quase 10 anos eu saía para pregar e ela dentro de casa e falava assim, eu não acredito no Deus que você serve. Você percebe que às vezes nós estamos fechando o templo por causa de fatos e situações. E talvez você veio para cá com uma indagação, por que é que Deus não protegeu a minha casa naquele dia? E o Senhor me trouxe aqui para dizer a você, e se eu tivesse te protegendo e você achando que eu estava te castigando? O que a dor do luto, o que a dor de lutar para manter de pé, e o que a dor de sair do fundo do vale fez com a minha irmã hoje, você não tem ideia. Eu não posso contar toda a história dela porque o tempo não dá. Mas hoje a menina, o tempo que eu gasto para acessar a Deus, eu brinco com ela assim, o tempo que eu gasto para acessar a Deus, em fração de segundo ela já está lá no céu falando com Ele. O nível do que Deus fez quando moeu ela e ela resolveu abrir de novo o templo da confiança. O que Deus fez nela. Esses dias para trás eu estava falando com as minhas irmãs. Nós temos um grupo e conversando, nós somos 3. Eu sou missionária, itinerante pregadora. Minha outra irmã é missionária pregadora, também viaja. E esta mais nova hoje é psicanalista clínica, diretora de hospital. E atende pessoas que tentam suicídio e 24 horas lidando com a morte. E nós conversávamos e eu falei para ela assim, irmãs, aonde nós estaríamos hoje se no ano de 2010 a gente não enfrenta a maior dor das nossas vidas? Ela disse assim, seríamos pessoas comuns. Existem dores que são para moldar você, não para fazer você parar de confiar no Deus que te ouve. Acas diz, quero mais saber desse Deus. Não, fechou o templo. E quando não se tem mais Deus para confiar, nós passamos a confiança para coisas. E a Bíblia diz que Acas agora começa a negociar com Tiglat. Tudo que Acas tinha em dinheiro, ele começa a usar. A gente começa a passar a confiança para os nossos recursos. Irmão, você já viu aquele tipo de gente que ele confia tanto no recurso, que se ele não tiver dinheiro no bolso, ele fica triste? Seja lá um 100, 20, 200, qualquer valor que ele tiver no bolso. Meu sogro já é mais de idade, eu brinco com ele, falo isso pra ele, tem liberdade de falar. Mas o interessante é que eu chego lá, tem dia que ele tá triste. Que foi, sogro? Tô quebradinho, minha filha. Que foi, sogro? Olha aqui. Aí ele abre a carteira, irmãos, tem uns 400, 500 reais em dinheiro só lá. Olha aqui. Meu Deus, eu tô quebrado. Aí eu falo, sogro, mas na conta no banco? Não, que ela lá não conta. Porque pra ele, o dinheiro lá parece que não serve, sabe? Ele tem que estar com ele aqui. Aí tem dia que eu chego lá e ele tá, e aí, minha nora? Eu falo, tá feliz, né? Hoje eu tô. Por quê? Porque acaba da mentalidade começar a entender, se eu tenho um recurso aqui, tá tudo certo comigo. Só que se o recurso sair, a
pessoa desmorona. Por quê? Porque passou a trocar o nível da confiança. E o Senhor está dizendo: eu quero te dar recursos, mas não quero que você coloque no recurso o que você deve colocar em mim. Eu quero que as portas se abram com recursos, mas eu não quero que o recurso seja o único ponto de partida para confiar em mim. Eu me lembro, esses dias para trás, o Asaf teve uma virose muito forte. Ele começou a passar mal ao meio-dia, a hora que foi 7 da noite, ele já não ficava em pé mais. Eu pegava o pescoço dele, ele não firmava o pescoço. Aí eu falei para o meu esposo assim, eu falei: vamos lá no hospital da criança? Ele falou: vamos. Quando eu coloquei o Asaf no carro, eu fiz uma oração, eu disse: Senhor, estamos indo ao hospital da criança. Coloque anjos em forma de médicos para nos direcionar e nos atender lá. Fomos. Quando chegamos lá, o hospital estava lotado. Colocaram uma pulseira verde no Asaf. E o verde não é urgente, segundo eles, na triagem. Quando eu entro no consultório do médico, o médico olhou no braço dele e falou assim: mãezinha, eu estou com um problema. Eu acabei de receber uma ordem aqui que todos os pulseiras verdes não é para atender. A senhora vai ter que ir embora. Eu com o Asaf aqui, meio que desmaiado, assim no colo, deitado. E ele falou: me desculpa, é protocolo. A senhora sai daqui, procura um cais mais perto, vai lá em Campinas, faz alguma coisa, a senhora vai atrás, a senhora vai achar um médico para ele. Isso já era 10 horas da noite. E eu falei: tá bom, doutor. E eu fui saindo, quando eu dei 2 passos, ele gritou: mãe, volta aqui. Eu voltei. Ele falou: eu não consigo te deixar sair dessa porta. Aí o Senhor fez eu me lembrar da oração: coloque anjos em forma de médicos, Senhor. Eu voltei, ele atendeu ele, nós ficamos ali, passamos, internou ele, falou: ele não vai embora daqui, mãe. Fez teste, passou soro, a enfermeira vinha, cuidava dele. Aí esses dias para trás, a Ana Clara torceu o pé. Ele: calma, Ana, já vou te levar para o hospital, porque ele foi tão bem tratado no hospital que ele queria levar a irmã dele para o hospital. O quanto Deus levantou pessoas ali. O que eu quero trazer a nossa essência, um despertar da verdadeira confiança no Deus que quer te ouvir de novo quando você precisa. Olhe para a Bíblia Sagrada. Acas fez tudo errado. Ele começou a negociar, ele começou isso, o reino ficou totalmente falido. Resumo a história para você. Ele deu todo o dinheiro, todos os utensílios que o templo podia ser dado, arrancou paredes do templo, deu para o inimigo. O inimigo só pressionou. Ele deu reféns, ele deu soldados, ele deu armamento. O reino ficou totalmente falido. E ele morre. E só sobra o Ezequias para reinar. O menininho que viu o avô reinar por 9 anos. E a Bíblia diz que Ezequias toma o reinado com 25 anos de idade apenas. Com 25 anos de idade, a Bíblia diz que ele assume o reino. O que o reino tinha? Nada. Nem ouro, nem prata, nem soldado, nem armamento, nem proteção. Jerusalém sitiada. Agora a Síria já tinha tomado tudo em volta, só faltava Jerusalém. O rei da Síria agora não era o Tiglat, que o pai dele negociou, mas era o filho, que agora era Senaqueribe. Senaqueribe agora manda cartas afrontando, falando para ele: ei, cadê os seus soldados? Eu tenho cavalo para te presentear, mas você não tem nem homens para montar no cavalo. A afronta era tão grande, mas o texto diz em 2 Crônicas 29, no versículo de número 3, diz assim: ele quem? Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, subiu ao templo e abriu as portas. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele iria voltar a depender, mas para voltar a depender não é mágica, é processo. Ninguém fala assim: a partir de agora eu dependo de Deus, amém, e começa a depender. Você tem que entrar num processo, e o primeiro passo do processo é abrir de novo esse peito que virou de ferro e voltar a confiar.
missionária, mas eu não confio mais nem em Deus nem em gente. É isso que o diabo quer que você passe a viver. Para de confiar em gente, para de confiar em Deus, para de confiar que existem pessoas boas na terra, porque aí você fecha esse seu coração, fecha o templo e vai morrendo sozinho. Só que quando você decide e diz: Deus, eu vou abrir de novo, traz a pessoa certa, traz os amigos certos, traz as alianças certas, para eu voltar a confiar de novo, Deus. Aleluia! Não dá para confiar se você primeiro não se abrir. Abre esse coração nesta noite. O pregador veio aqui em todas as outras sextas-feiras, quintas-feiras, pregou, falou bonito, você veio, mas você voltou para casa se perguntando: será que realmente vale a pena? Será que realmente Deus me ouve? Será que Ele está vendo a minha luta? Deus me trouxe aqui para dizer: abra esse peito e me ouça falar no teu ouvido. Ele ainda está aí. Ele ainda está aí, Ele ainda está te ouvindo, Ele ainda te espera às 3 da manhã, naquele cantinho que você orava. Ele ainda te espera perguntar se é para virar para a direita ou para a esquerda no trânsito. Ele ainda te espera perguntar se é para ir ou não ir naquele trabalho. Ele ainda te espera perguntar se é para assinar ou não assinar o contrato. Ele ainda te espera perguntar. Ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar que eu estava. Abra o templo e tu vai ver que eu ainda estou. E agora, missionária, e agora eu fecho aqui. Ele abre o templo, limpa o templo, dá uma faxina no templo, organiza tudo, deixa tudo perfeito e começa a mandar tocar música e oferecer sacrifício. Ele não estava sentindo Deus no templo, mas ele estava adorando a Deus para sentir. Sabe qual o problema da minha geração? Nós queremos sentir um arrepio para dar glória, queremos sentir algo para nos entregar. E Ezequias estava me ensinando: a verdadeira confiança é adorar sem ver, é adorar sem sentir, adorar sem entender. Porta fechada você adora, não de Deus você adora. E enquanto você adora sem ver nada, o céu se movimenta do lado de fora ao seu favor. E a Bíblia diz que Senaqueribe chega no meio do barulho, é muita adoração, e Deus viu a adoração, traz um avivamento, comunhão. Senaqueribe diz assim: ei, em que confia você? Se fosse Ezequias, talvez ia mandar uma cartinha de volta dizendo assim: não é em que, é em quem. Muda a pergunta: não é em que eu confio. Por quê? Porque eu não tenho nada. O reino não tinha ouro, não tinha prata, não tinha soldado, não tinha armamento, então não tenho em que confiar. Mas agora eu tenho em quem confiar, porque eu trouxe de volta a presença dele. É tempo de despertarmos a essência da verdadeira confiança. E a Bíblia diz, e eu encerro aqui, e a Bíblia diz que Senaqueribe escreve uma carta para Ezequias. E a carta está cheia de afrontas, mas as afrontas não são só a Ezequias. Ele diz assim: por acaso confia vós no seu Deus? Quem é o seu Deus para livrar das mãos da Síria? Nós já queimamos todos os outros deuses das nações vizinhas em montões. Ezequias pega a carta. A Bíblia diz que ele pega a carta que chegou como endereçada a ele e corre de novo ao templo que ele havia aberto primeiro. Entenda uma coisa, e eu preciso aplicar isso aqui: não queira aprender a depender de Deus dentro da prova, porque a pressão da prova com a pressão do tornar a depender pode esmagar a sua fé e você fugir. Mas se você começar a depender de Deus antes da prova, quando a prova bater na sua porta, você vai falar: não é para mim. O texto diz que ele pega a carta, leva até o altar e coloca no altar dentro do templo. E eu gosto de imaginar isso aqui. Coloque-se de pé, eu vou encerrar. Eu gosto de imaginar o céu, sabe? Me deixe conjecturar sem ferir a escritura. Que quando a carta chega no altar, o anjo da guerra Miguel
talvez estivesse do lado de Deus, e Deus com a carta de Ezequias na mão. Deus sabia o teor da carta, mas vamos imaginar Deus lendo, né? Ezequias, se tiver homens para montar os cavalos, eu te dou. Ezequias, em quem você confia? Ezequias, por acaso você confia no seu Deus? Quem é o seu Deus? Espera aí, quem é quem? Aí eu imagino, sabe, que quem sabe Miguel tivesse lá do lado, que Miguel, aquele anjo da guerra, que a Bíblia descreve com espada de fogo e tudo mais. Aí imagine comigo Miguel lá do lado, dá uma chegadinha perto de Deus e fala: desço agora ou daqui a pouco? E a Bíblia diz que quando ele coloca a carta e faz uma oração, ele diz: afrontado foi o Senhor. A Bíblia diz que Isaías, sim, Isaías é o profeta, aquele que foi lido aqui. Isaías manda dizer a Ezequias e diz assim: assim diz o Senhor seu Deus, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, eu ouvi. O Senhor me trouxe aqui hoje na qualidade de profeta dizendo: o que tens me pedido acerca daquela afronta, eu ouvi. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, um anjo apenas, um anjo, não precisou do exército do Senhor, um anjo, desceu no arraial da Síria e matou 185 mil soldados da Síria. Deixou alguns vivos para contar a história, porque não tinha Facebook, não tinha WhatsApp para a história espalhar. Então fica vivo esse não, esse fica. Os melhores de contar a história fica vivo e vai contar. E a Bíblia diz que eles espalham a fama de Ezequias por todas as nações circunvizinhas. Acho que dizendo: mexe com o homem não, ele tem um anjo lá, que eu não sei o que é aquilo, mas mata. E a Bíblia diz que todas as nações agora vêm até Ezequias trazerem presentes: ouro, prata. Primeiro ele confia, o recurso Deus manda. E interessante é que quem traz o recurso é o inimigo que outrora era inimigo declarado. Agora quem traz recurso, Deus está dizendo: desperta de novo a essência da confiança, que até quem está se levantando contra vai ser usado para abrir a porta para você passar. Até quem diz que não vai acontecer na sua vida vai ser o primeiro a te impulsionar, dizendo: aconteceu e eu estou aqui para glorificar. Canta, canta, enquanto eu oro pela vida de cada um. Senhor Deus, Pai que estás no céu, tá chorando porque, oh, aleluia, Pai, se você tem um Deus, ah, Senhor, nos que ajuda cuidar de você, nos ajuda a abrir de novo o tempo e da jamais confiança. se esquecer. Desperta em nós, Senhor Jesus, Ele sabe de tudo as tomadas de decisões que coerentes, você está passando, que e demonstram a nossa mandou lhe confiança. dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Senhor, nem era pra você estar aqui, visita corações que mas estão Deus falou feridos assim: nesta noite, esse aí vou levantar. corações machucados, e onde colocar a mão eu vou almas angustiadas, abençoar. visita de novo. Não chores, quem cuida de você não dorme. Desperta em nós, Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Eu te peço, Deus mandou eu te te agradeço, falar nome que de tudo Jesus. vai passar. Em nome de Jesus. Não chores, quem Visita cuida essa de casa. você não dorme. Visita essa mulher, visita esse homem, Levanta, visita essa tem muita criança, gente visita esse que te ancião. ama. Abençoe esta Deus casa, esta mandou igreja lhe neste lugar. dizer Traz toda a que vai provisão, proteção e permissão para continuarem levando a tua Deus palavra. mandou te falar. Eu te peço e agradeço. Em nome de Tudo Jesus. vai passar.
Glória a Jesus. Quero